Ações da WEG e da Magalu. Dois cases de sucesso na bolsa, com uma base de investidores gigantesca, entretanto que no último ano tem demonstrado uma performance aquém da bolsa. Hoje eu vou comentar e analisar se essas ações estão caras ou baratas. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Bom, vamos falar hoje de duas ações que os investidores adoram, né? Magalu e WEG, duas empresas muito bem geridas e que têm demonstrado, né, uma performance ao longo dos últimos anos sensacional, bem acima, né, da maioria dos benchmarks. Entretanto, quando a gente fala, né, da performance dessas ações no último ano, elas ficaram abaixo. E eu vou mostrar aqui quais são os pontos importantes que esses investidores têm que prestar atenção, tá? Quando a gente olha aqui para Magalu, né, no último ano aqui, Ibovespa subindo 13,5%, Magalu caindo 44%, né? Abriu um gap gigantesco. No início desse ano eu fiz um vídeo, né, falando de algumas ações de crescimento que provavelmente iam ficar para trás do Ibovespa, que eu gostava, porém iam ficar para trás, né? E Magalu era uma dessas, né, pessoal? Eu falei aqui muitas vezes, investir numa ação não significa gostar ou não, mas sim olhar para os números e entender um pouco do cenário. Mas e agora, né, depois dessa queda toda? E WEG, né, o que a gente vê aqui, um comportamento, não tão ruim quanto o da Magalu, mas quando a gente fala, né, Ibovespa 14 versus WEG 3,3 de queda, ou seja, tem um gap aí, abriu. E por quê, né? Por que eu vou falar dessas duas ações juntas, né? Porque elas são de setores bem diferentes. Entretanto, quando a gente coloca como modelo de negócio, como estágio da empresa, são empresas maduras, são empresas de crescimento, né? São empresas de growth. O que significa, né? Que elas crescem muito, entregam muitos resultados e são negociadas a múltiplos altíssimos, né? Então, os valuations delas dependem muito mais do futuro, dos anos lá na frente, do que os 2, 3 anos seguintes, tá, pessoal? Então, aqui a gente está falando de empresas de crescimento, por isso que elas têm um comportamento muitas vezes parecido, tá? Então, hoje eu vou explicar essa análise via múltiplos, vou falar bastante de EV e EBITDA, inclusive vou deixar depois uma aula para vocês sobre esses pontos que são importantes. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o EBITDA, tá? Que nada mais é do que o lucro antes do imposto, do pagamento dos juros, da depreciação e da amortização da Magalu. É uma métrica muito utilizada nesse setor. E o que a gente consegue ver aqui? De 2016 para cá, e considerando 2021 e 2022 aqui, as nossas premissas, nossas estimativas, em que entre 2016 e 2021 nós tivemos praticamente, né, a empresa triplicando de tamanho, ou seja, ela sai de pouco mais de 700 para pouco mais de 2,1 bi de EBITDA. Então, uma empresa que triplica em 5 anos, era uma empresa de crescimento e ela tem um tamanho, ela é a primeira do setor, né? Então ela consegue crescer mesmo sendo grande. Diferente de uma empresa, por exemplo, uma elétrica, né? Uma empresa de transmissão. Se ela não fizer aquisição, ela não tem como crescer organicamente, porque é praticamente impossível. Ou, por exemplo, um banco, né? Que é um setor mais tradicional, que tem uma penetração alta já dentro da economia. Quando a gente olha para a WEG, né? Então vamos fazer essa mesma análise aqui e olhar para onde a WEG está indo. Então, quando a gente olha para 2016, o EBITDA da WEG era de 1,4 bilhão, 2021 estimado, próximo aí a 4 bilhões, ou seja, quase que triplicou também. Um comportamento muito parecido da Magalu, né? Então a gente está falando aqui de crescimento forte dessa métrica aqui que a gente olha muito, tanto nas indústrias, né, quanto no varejo. E aí, o que é importante, né? Vamos olhar aqui para o EV/EBITDA, que nada mais é do que uma métrica de entender qual o valor da empresa acrescido da dívida. Então, você pega o valor de mercado, o market cap, que é a quantidade de ações, vezes o preço da ação, né? Você acha o valor de mercado, você acresce o valor da dívida, né? Então, se ela tem dívida, o EV fica maior, se ela tem caixa líquido, o EV fica menor, dividido pelo EBITDA, né? Que é uma geração de caixa aí, uma métrica de geração de caixa, e a gente vê essa relação, né, de quanto tempo demora, quantas vezes a empresa está negociando a geração de caixa. Pessoal, e muitas vezes você usa EV/EBITDA, algumas vezes preço-lucro, outras preço-valor patrimonial. Nem todas as métricas servem
para todas as empresas. Depende do setor, depende do estágio. Então eu aproveitei e fiz uma aula explicando isso, que muita gente me pergunta. Eu deixei um vídeo aqui no YouTube, tá? Ele não está listado porque nem todo mundo quer ficar aprendendo métricas. Então eu deixei ele não público, mas o link está aqui embaixo, quem quiser. Explico tudo sobre essas métricas, que é interessante para quem gosta, investe, né, e tenta entender, né, os cases, não só busca a empresa que vai triplicar, mas que entende e gosta de ser sócio das empresas. Então o link está aqui embaixo, aproveitem lá a aula. Bom, quando a gente olha aqui, né, então peguei o valor de mercado da Magazine Luiza, uma dívida líquida que na verdade ela é caixa, né, ou seja, ela diminui o EV, e vi a relação que ela tem pelos próximos anos, né, 2020 considerando o valor de mercado ali do fechamento, 2021 considerando o momento de agora, né, o valor de mercado agora, 2022 também considerando as nossas métricas. Então, elas têm múltiplos altos, né, ou seja, aqui, 2020 no final do ano sendo negociada 100 vezes o EBITDA corrente. Isso nos diz que ela demoraria 100 anos, né, 100 vezes, no ciclo de um ano, para recompor o valor, o EV dela pelo EBITDA. Mas o que acontece? Né? No ano seguinte, negociada 40 vezes. Tivemos o efeito da queda da ação, mas também tivemos aqui o crescimento do EBITDA. 2022, negociado próximo a 30 vezes. Ou seja, quando você compra uma empresa de crescimento, ela é cara, né? Você está pagando múltiplos altíssimos. Quando você fala de elétricas, de bancos, a gente vê essas empresas negociando a 8, 10, 6 vezes. Quando você pega uma Magalu, por exemplo, negociada a 100 vezes, você fala, meu Deus, é esticado demais. Entretanto, o que você compra é o crescimento. E aqui o que eu estou mostrando é que esse crescimento de fato acontece, né? Quando a gente olha para a VEG, é a mesma coisa, né? Então, eu peguei o valor de mercado aqui corrente, um caixa líquido, final de 2020 sendo negociado aqui a 96 vezes EV/EBITDA. Esse ano, né? Por incrível que pareça, aqui a métrica ficou muito parecida, 40 vezes. 2022, 33 vezes, né? Ou seja, a gente vê essa tendência de queda dos múltiplos e isso tem que acontecer, né? Senão a empresa vai ficar cara. Se você olha para o ano seguinte, ela está sendo negociada 100 vezes, aí tem um problema, né? Provavelmente o preço da ação vai cair para compensar. Então o que eu vejo? Elas estão caras ou estão baratas? Bom, que movimento que é importante a gente entender, né? Por que eu falei que no início do ano que elas iam provavelmente ficar para trás, né, do Ibovespa? Porque as empresas de growth subiram muito no 2020 em função da queda dos juros. E esse ano a gente começou a falar de ajuste nas taxas de juros. O valor de empresas de crescimento ele está sempre no futuro, né? Ele está nos anos lá na frente, diferente das empresas mais de valor, que ficam mais próximos. Quando você tem um aumento de juros futuro, você reduz o valor presente desse fluxo. Então tem o ponto dos juros, tem um ponto das empresas de growth no mundo estarem apanhando porque elas subiram demais em 2020, né, teve um movimento de rotação que eu falei bastante dos grandes investidores. Entretanto, né, elas já estão em níveis aceitáveis, né, descontados. Né, quando você começa a olhar para essas empresas sendo negociadas a 30 vezes EV/EBITDA para 2022, elas estão baratas já. Então, acho que alguns movimentos foram exagerados, como o de Magalu. Então, essa é um pouquinho da minha visão. E quando a gente olha para outros dados, né, vou mostrar aqui para vocês alguns resultados, né, alguns pontos sobre o resultado. Magalu no último trimestre, né, vai soltar resultado no mês que vem, mas GMV, que são as vendas totais, né, cresceu mais 60%. Vendas nas lojas físicas, crescendo em relação a 2019, né, ou seja, a base está maior do que 2019 pós, né, Covid, a gente está falando aqui. E-commerce crescendo 46%. Aí a gente tem a quebra do e-commerce, mas, por exemplo, o GMV do marketplace, né, que são as lojas de terceiros, crescendo 63%. Então, a empresa vem demonstrando um baita de um resultado, né? 2021 tem sido um ano positivo do lado operacional, o EBITDA cresceu 200%, voltou a entregar lucro à empresa, não ela conseguiu reverter o prejuízo e entregou lucro. Então, os números estão muito bons. Estão reportando aí uma melhora, um crescimento e uma lucratividade, né? Aquela empresa cresce e não dá lucro, não gera caixa. Então, tudo isso não casa com aquela queda forte do preço das ações.
No caso da WEG, a gente vê o mesmo movimento, né? Então o resultado aqui da WEG, né, do início desse ano, dos 6 primeiros meses, crescendo aqui, o EBITDA crescendo 78%, o lucro crescendo 99%. As verticais, a gente pega aqui equipamentos eletroeletrônicos industriais, né, que são os principais aqui, ciclo longo, de quem está investindo, não pensando no mês seguinte, no semestre ou nas eleições, mas pensando em 10 anos e infra de fato, é uma porrada, né? A gente vê essa melhora em relação a 2020 aqui, ó, crescendo, no mercado interno crescendo 33%, no mercado externo crescendo 18%. Então, as empresas operacionalmente estão bem, só que tivemos esse ajuste das empresas de crescimento. A gente viu uma queda nos múltiplos aí, mas hoje elas são negociadas a múltiplos muito mais próximos de média de Bovespa dos setores, tá? Então, falei um pouquinho sobre esses pontos, deixei uma aula, tá? Então, quem quiser, entra aí, ela está aberta, está aqui no YouTube, mas não está listada, falando um pouco mais sobre os múltiplos para quem quiser aprender. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.